Fala galera, esse aqui é mais um Nerdezaria, a sua mercearia de nerdices. E hoje a gente vai falar finalmente sobre Black Mirror, a 4ª temporada. Ainda dá tempo de falar, viu? Daqui a pouco, depois da vinheta. Pois é, tivemos aí finalmente a estreia da 4ª temporada de Black Mirror, essa temporada que estava sendo aguardadíssima, muita gente estava aguardando. Black Mirror conseguiu fazer aí uma legião de fãs, eu virei fã dessa série, eu acabei através de indicação descobrindo a série, meio que tardiamente, mas descobri a série, gostei das discussões que a série traz a respeito de tecnologia, de como nós lidamos com a tecnologia, e também porque ela parece muito com uma série antiga que eu gostava bastante, que é Twilight Zone. Ela tem meio que essa pitada dessa série, inclusive nós falamos isso no vídeo anterior que nós fizemos de Black Mirror, a 3ª temporada. O link vai estar aqui embaixo para você procurar. A gente vai passar por cima desses dados que a gente deu aí, que são os dados mais de como a série nasceu, enfim, dessa coisa que foi mais para o começo. A gente vai falar particularmente nesse vídeo de cada um episódio da 4ª temporada que a gente assistiu. Lembrando a vocês, vale sempre lembrar que esse vídeo tem spoilers. E vale a pena lembrar mesmo que esse vídeo tem spoilers, porque a gente demorou a gravar esse vídeo falando sobre Black Mirror para a gente poder ter liberdade de poder contar cada detalhe que a gente percebeu da 4ª temporada, porque sempre tem alguém que diz: ah, mas você contou muita coisa da série. Mas eu falo, mas não é um vídeo com spoilers? Mas eu sei, mas contou muita coisa, enfim. Sabe, para evitar esse tipo de coisa a gente demorou um pouco e vai falar agora com spoilers. Se você não assistiu, vai para outro vídeo, depois você volta aqui. Vale lembrar que nós não vamos falar aqui de aspectos técnicos da 4ª temporada e coisas que realmente são bastante técnicas. A gente quer dar uma impressão geral e falar muito diretamente para os fãs que, como eu, assistiram e também têm as suas impressões particulares da série. Pois bem, a 4ª temporada já começa aí com um capítulo muito interessante e muito legal, que é USS Callister. Ele fala de uma realidade que é criada como se fosse um jogo, né? Eu lembrei bastante nesse capítulo da realidade que nós temos no mundo compartilhado de Destiny. Até achei interessante porque o nome da empresa, o nome do jogo, daquela plataforma, lembra um pouco Destiny. Então é um mundo compartilhado, um jogo que as pessoas entram nesse jogo e disputam suas partidas e matam os monstros. E o que é interessante é que o criador dessa plataforma, o co-criador dessa plataforma, ele retira uma parte daquele universo para que ele possa jogar de maneira muito particular, e ele formata tudo aquilo como se fosse uma grande homenagem a Star Trek, a versão mais clássica de Star Trek. É muito legal porque a gente vê os trejeitos assim de época, a gente percebe que tudo foi criado, e isso ficou muito legal nesse capítulo da 4ª temporada de Black Mirror, porque tudo é criado para ter aquela atmosfera. Engraçado, as posições que eles assumem quando pegam as armas, quando eles estão ali meio que atuando, porque o criador ele quer que todos atuem para que possa aquele jogo fluir da maneira que ele imagina. E ele é um tremendo de um carrasco, de um tirano, e ele faz todo mundo ali de seu escravo da sua vontade, porque ele é meio que um deus soberano da tecnologia daquele local. E uma coisa interessante que a gente pode perceber é que nesse capítulo aparece uma tecnologia que é algo que já foi utilizado em um outro capítulo de Black Mirror, que foi o capítulo White Christmas, que aparece lá uma empresa que tira a consciência também de uma pessoa e coloca numa espécie de aparelho que cuida da casa. É como se eu
quisesse cuidar da minha casa de uma maneira muito personalizada, de uma maneira que só eu poderia cuidar. Então, como eu vou estar fora, esse aparelho vai cuidar da minha casa, vai cuidar das minhas coisas com todo o cuidado que só eu teria. Ou seja, a minha consciência foi transportada para lá, e esse capítulo de White Christmas ele é agoniante, porque a gente vê isso de diversas formas, e também com lá em USS Callister a pessoa fica totalmente desesperada quando chega naquele ambiente virtual. Eu particularmente gostei bastante desse capítulo. Ele fala com a tecnologia, ele se comunica com essa geração de tecnologia. A gente consegue perceber que ele é bem, digamos que dentro da realidade do que é Black Mirror, e eu curti bastante. Eu acho que é o capítulo que eu mais gostei da quarta temporada. E eu acho que isso é a maneira correta de se fazer Black Mirror. Essa discussão que tem da tecnologia e o uso dela. O que eu achei mais legal foi que o escritor Charlie Brooker, ele pegou essa realidade que já existe de jogos online e ele expandiu isso, ele viajou e fez com que isso realmente tomasse uma proporção enorme. Eu gosto quando Black Mirror vai por essa vertente. Ele pega uma coisa que já existe, como o capítulo Queda Livre, ou em inglês Nosedive. Ele pega uma tecnologia que é a tecnologia já apresentada nas redes sociais, da aceitação das redes sociais, e ele faz com que aquilo ali acabe sendo essencial para a vida das pessoas, porque na realidade de algumas pessoas aquilo realmente é essencial. E nos jogos eletrônicos também, esses jogos online, e a gente vê aí os jogadores profissionais, eles vivem aquilo. Então, para mim, esse primeiro capítulo veio com o pé na porta, foi muito bom e eu gostei bastante. Para mim, é o melhor capítulo da quarta temporada, com certeza. O segundo capítulo dessa temporada chama-se Archangel. A tecnologia apresentada nesse capítulo é aquela tecnologia que é feita para proteger os entes queridos. Com o aumento da violência, com o aumento da criminalidade e de outras coisas, uma mãe super protetora lança mão de uma tecnologia que ela pode monitorar 24 horas por dia a sua filha. Acontece que a criança ela acaba se perdendo, ela desaparece, uma coisa até bastante corriqueira e bastante normal, mas como ela é muito super protetora, e lá no comecinho do capítulo apresenta isso, quando a criança nasce e por algum momento o médico pega a criança no braço e sai, ela fica desesperada. Então já mostra que aquela mãe é super protetora, ela é além do normal na proteção, e ela lança a mão aí desse artifício para poder monitorar sua filha depois que ela dá essa desaparecida. E é uma tecnologia em experimentação ainda, aquilo tudo está sendo experimentado para ser regulamentado. E ela olha, ela vê o que a filha dela vê, ela sabe onde a filha dela está. Engraçado é que essa tecnologia tem filtros que faz com que a pessoa que utiliza não veja determinadas coisas de acordo com o que os pais não permitem. Ou seja, se a criança está vendo uma cena de violência, ela pode elaborar um filtro para que a criança não veja aquilo ali, fica embaçada a vista e ela não vê. É uma tecnologia super protetora, não deixa com que a criança ou adolescente, ou até mesmo na idade adulta, como a gente vê lá na frente no capítulo, não vejam determinadas coisas que os pais não queiram que ela veja. Esse capítulo foi dirigido por Jude Foster. O capítulo em si, a direção e a maneira com que a história é contada, para mim, é muito boa. Eu não achei um capítulo tão bom quanto o primeiro, quanto USS Callister, mas eu achei um capítulo muito bom. A maneira com que aquilo foi contado foi muito bom, só que a gente percebe nessa questão do uso da tecnologia para poder contar a história, ou seja, o mote de Black Mirror é pegar a tecnologia e poder contar uma história com aquilo ali, algo que seja de repente até um problema que a tecnologia esteja causando. Mas é muito mais, esse capítulo fala muito mais de um conflito entre mãe e filha, um conflito de uma mãe superprotetora com uma filha que cresce e tem as suas experiências, e é uma coisa muito normal. Ela acaba tendo algumas experiências que para alguns jovens, infelizmente, acaba acontecendo, que é o contato com drogas, o contato até, inclusive,
tendo coisas que adultos deveriam ter contato, mas ela acaba tendo contato muito cedo e a mãe fica desesperada. Só que tem uma coisa, a mãe finge que não está mais monitorando ela, mas ela está o tempo todo monitorando. E isso causa um conflito tremendo. Digamos que essa história poderia ter sido contada sem o uso da tecnologia Archangel. Você poderia colocar uma família normal com uma mãe solteira e uma filha tendo esses conflitos, porque a mãe é muito preocupada e muito super protetora. Digamos que aí a tecnologia seria dispensável, mas eu acho um capítulo muito bom. Eu gostei até porque o uso da tecnologia no meio desse conflito deu, digamos que uma pitada de agora sim, a gente tem aí algo que denota Black Mirror. Essa foi a preocupação, tenho certeza que Jodie Foster teve a preocupação de deixar você entender que aquilo era um capítulo de Black Mirror, que a tecnologia fazia parte daquele problema, mas é uma história de conflito familiar. Não foi tão bom quanto o primeiro, mas foi um ótimo capítulo também. Aí vem o terceiro capítulo, Crocodile. Para mim foi o pior episódio dessa quarta temporada. Eu, inclusive, por vários momentos eu perdi a atenção, porque eu acho que quando você faz uma série, você tem um grande desafio, que é prender a atenção das pessoas, apesar de que Black Mirror é procedural, ou seja, histórias independentes, inclusive histórias, personagens, tudo diferente, mas você, quando vai maratonar ou quando você começa a assistir um episódio e depois outro e está se dedicando a assistir aquela série, se algo não é muito legal, algo destoa dos outros capítulos, você, quer queira ou quer não, perde a atenção. O quarto capítulo da quarta temporada é o mais fofo de todos, chama-se Hang the DJ. Esse nome é uma grande homenagem à canção Panic da banda The Smiths. Eu escutei muito essa música, ainda escuto bastante. E a tecnologia que a gente vê nesse capítulo é muito interessante, porque lembra muito aqueles aplicativos para o pessoal arrumar namorado, tipo Tinder, sei lá, eu conheço pouco desses aí. Na verdade eu não preciso, né? Mas esses aplicativos aí que juntam as pessoas, e ele faz uma alusão muito a isso. As pessoas têm tempo para ficar umas com as outras, e um tempo que é dado aí pelo aplicativo, pelo aparelho. Você olha lá e você tem dias, meses, horas até para poder se relacionar com aquela pessoa, de modo que as pessoas vão se relacionar entre si de maneira que todos vão ter um relacionamento um com o outro e ver se aquilo ali dá certo. E a gente começa a perceber que um casal, ele meio que ele não quer trocar de parceiro. O rapaz não quer outra namorada e a moça não quer outro namorado, e eles ficam juntos e relutam todas as vezes que o aplicativo ou que o aparelho mandam eles se separarem. E o que é muito legal desse capítulo é que ele tem um plot twist. E o plot twist é quando eles se rebelam e fogem e saem e querem sair daquele local. E engraçado que aparece um muro. E eu acho isso bem interessante, porque eu já vi isso em vários filmes e também em algumas séries. Sempre tem um muro para o cara ter que pular para que do outro lado eles vão se libertar. Isso, na verdade, é uma alegoria à libertação, né? E a verdade, quando aquele casal foge para viverem juntos e felizes para sempre, eles percebem que tudo aquilo ali é uma realidade criada. E o interessante é que você percebe que depois de várias experimentações entre vários casais, eles é o casal que tinha 98, tantos, tinha aí o match, ou seja, a compatibilidade acima de 90%, quase 100%, e isso, na verdade, faz a gente lembrar daquela tecnologia que foi utilizada em White Christmas e também foi utilizada em USS Callister. É como se as consciências deles fossem retiradas e colocadas ali naquele aparelho, naquele aplicativo, e aquele aplicativo fizesse as combinações, e naquelas combinações, em fração de segundos ou centésimos, aquelas combinações e várias realidades fossem criadas para que mostrasse que em 100% dos casos, 98% aquele casal estaria junto. Eu não sei se ficou muito claro o que eu falei, eu acho que eu falei muito.
Mas enfim, esse capítulo ele fala de amor, fala de carinho e termina tudo bem. Eles se encontram no final lá no pub e está tocando o quê? Panic, de The Smiths. Muito bonito, poderia até ser um filme. O quinto capítulo dessa quarta temporada, ele tem uma peculiaridade, ele é todo em preto e branco. Eu estou falando de Metalhead. As pessoas às vezes não entendem muito a intenção do diretor na hora de fazer um filme em preto e branco. Esse episódio em preto e branco, para mim, ele comunicou, ele passou para mim que era uma realidade, um futuro distópico, uma realidade em um futuro distópico, onde a tecnologia tinha tomado conta. E nesse capítulo é interessante que aparecem umas máquinas, uma espécie de cachorro mecânico, e eles meio que estão dominando o mundo, eles estão dominando tudo, e as pessoas estão meio que refugiadas nos seus locais. E essa falta de cor, para mim, quer dizer isso, que aquela realidade era sem cor, que aquele futuro era totalmente sem esperança. E eis que aparecem 3 pessoas tentando roubar alguma coisa, uma caixa dentro de um depósito, e um cachorro desse mecânico que é, meu amigo, ele parece o Exterminador do Futuro. Sabe aquela coisa que meu amigo vai atrás, mata, de cara ele já mata um, depois um pouquinho mais na frente ele mata outro e vai atrás da terceira pessoa, uma mulher que foge bastante. E pra mim, assim, não foi aquela coisa que eu esperava de Black Mirror novamente. Tem toda aquela coisa de perseguição e perseguição de tirar fôlego nisso. Esse episódio foi muito bom, um episódio de perseguição, e tem momento que você fica muito nervoso, porque você tá esperando que aquilo, que ela fuja, enfim, que a protagonista fuja, mas ele não é muito assim a praia de Black Mirror. Ele, pra mim, junto com o Crocodile, são os episódios mais fracos. Eu acabei não gostando tanto. Eu gostei da história, digamos que ela solta. Talvez se colocasse aquela sequência, esse episódio como uma sequência dentro de um filme, de um futuro distópico, talvez como um Exterminador do Futuro, um novo Exterminador do Futuro aí, em uma sequência lá, em que as máquinas agora criaram aqueles cachorros mecânicos, sei lá, ou coisa do tipo, eu até acharia interessante, mas dentro lá de Black Mirror não ficou tão legal. Não sei se a intenção era mostrar que de tanta tecnologia, de tanto uso de tecnologia, a gente vai acabar quase que primitivo, quase que tendo que roubar, ou para poder ter acesso às coisas mais simples da vida, a gente vai ter que correr atrás e roubar. Ou seja, de tanta tecnologia, e inundados de tanta tecnologia, a gente vai se tornar novamente seres primitivos. Eu não sei realmente se essa foi a intenção, mas não foi um capítulo muito legal. Inclusive, no desfecho do capítulo, aí sim, eu acho que passou uma mensagem que, quando foi se descobrir lá no finalzinho o que estava tentando ser roubado dentro daquele galpão eram ursinhos de pelúcia. Aí veio na minha mente que de repente aquele ursinho de pelúcia era para dar para as crianças lá, dos filhos dos refugiados que estavam se escondendo, para tentar manter aquela humanidade nas crianças, para não deixar com que a esperança se perca, a ternura se perca. De repente foi isso. Mas, novamente, dentro de Black Mirror, para mim não fez muito sentido. Não sei se fez sentido para você, mas para mim não fez não, e eu não curti muito esse episódio. O sexto e último episódio dessa quarta temporada chama-se Black Museum. Eu achei muito interessante a ideia por trás desse episódio. Ele quer fazer uma homenagem a toda a série. Ele tem lá vários elementos ou easter eggs de outros capítulos que a gente nota, e até alguns deles são explicados. Rapaz, é um festival de easter eggs. A gente olhando, eu tive que assistir, voltei algumas vezes para poder notar os easter eggs. A gente vê homenagens a todas as temporadas. Na verdade, para mim, Charlie Brooker quis fazer uma grande homenagem à antologia aí dessa série, mas como episódio dentro da temporada
não foi muito legal. Ele até começou muito bem, a gente não entendeu muito no começo o que aquilo, para onde aquilo ali estava sendo levado, mas de uma forma ou de outra você vai começando a ser envolvido e você acaba sendo envolvido porque ele conta histórias dentro daquela história. De alguma forma, para mim, isso soa como a gente tem 3 histórias aqui que a gente não consegue fazer um bom capítulo. Então vamos colocar essas 3 histórias dentro de um, para a gente tentar aí, sabe, engrossar o caldo. Eu não sei vocês, eu não sei realmente se vocês pensaram dessa forma ou gostaram bastante. Eu acabei achando que foram 3 histórias diluídas demais dentro de um episódio e em si a história que era o núcleo, a história que era o centro, acabou ficando muito enfraquecida no final, porque é uma história de vingança. A menina que aparece lá no museu, no Black Museum, que era para conhecer, digamos que chegou lá meio que por acaso para conhecer o museu, digamos assim, o museu do Black Mirror, o Black Museum. Ela tem uma história com um personagem que está dentro daquele museu, que é o pai dela, e ela veio buscar vingança, mas eu achei isso bem forçadinho, sabe, aquela coisa bem forçadinha, porque em vez de plot twist, para mim ficou aquela coisa, não tem muito, a gente não tem o que fazer aqui, então vamos colocar isso, vamos emplacar essa narrativa aqui. Eu não gostei muito, mas uma coisa que eu dou o braço a torcer nesse episódio é que ele é o mais Black Mirror, por assim dizer, de todos. Ele fala realmente de tecnologia, ele mostra a tecnologia sendo usada para o mal de uma maneira muito, mas muito direta. Talvez se trabalhasse bem mais assim a narrativa daquele episódio, ou os episódios que compuseram aí esse último episódio, talvez teria tido mais sentido para mim ou para outras pessoas, como foi o episódio White Christmas, que foi também um episódio de 1 hora e alguma coisa. Ele contou histórias dentro de um episódio, mas ele foi muito mais bem feito, ele foi muito mais bem trabalhado e deixou você... E a gente no final do episódio ficou de boca aberta, porque foi muito, mas muito bom mesmo. É verdade que Charlie Brooker não teve o mesmo tempo para trabalhar essa 4ª temporada como teve nas outras. Então, menos tempo, você acaba tendo que fazer as coisas a toque de caixa. Isso de repente para atrapalhar um pouco mais na hora de você elaborar as ideias. Mais um saldo geral da 4ª temporada de Black Mirror. Foi muito boa. Digamos que não foi acima do que a gente esperava, não surpreendeu, mas ela sim foi muito boa. É gostoso de ver porque tem poucos capítulos e acaba você vendo como se você estivesse vendo uma série você vendo 6 filmes, digamos assim. Mas foi muito bom, eu gostei bastante, eu gostei da coragem de tentar colocar outras histórias mais profundas, com dramas mais voltados para as pessoas, por assim dizer. Eu achei que isso foi bastante corajoso e eu espero realmente que tenha uma 5ª e 6ª temporada. Eu gostei dessa série, só espero que tenha um pouco mais de tempo para o Charlie Brooker trabalhar, ou até mesmo ele poder abrir mão de escrever toda a série e colocar alguns outros escritores juntamente com ele, porque eu tenho certeza que tem muita gente boa aí a fim de escrever episódio para Black Mirror com ideias incríveis, e só quem tem a ganhar é eu, que só tem a ganhar é você. Bem, galera, isso aí foi a nossa opinião sobre Black Mirror, a 4ª temporada. Vale a pena demais assistir. Se você não assistiu, corre lá. Se você não assistiu, eu contei basicamente tudo pra você, então foi mal aí. Mas eu tenho certeza que você assistiu. Faz uma coisa, assiste novamente e nota esses detalhes que a gente comentou aqui e coloca aí embaixo nos comentários o que é que você achou da série. Lembra que o melhor crítico é você. Então é isso, galera. Não se esquece de dar o like no nosso vídeo, curtir as nossas redes sociais, assinar o nosso canal, é muito importante. Beleza? Grande abraço para todos. Hasta luego. Bye, bye. Outra coisa que vale lembrar, a gente vai fazer aqui crítica da 4ª temporada. Não vamos falar de aspectos... Vale lembrar... Na boca trava.
Tchau.